Olá galera, tudo bem? Faz muito tempo que eu não venho aqui no canal, que eu não apareço. Faz um ano que eu publiquei um vídeo aqui, falando um pouco sobre o curso de enfermagem, como são os primeiros períodos e tudo mais. Só que depois eu sumi, fiquei atarefado, também veio a pandemia, deu uma desgastada, né, na gente. Então, é, é sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre a pandemia, sobre como vocês estão levando os estudos, né, para quem faz enfermagem, como está sendo estudar enfermagem online, né, porque a maioria das faculdades, universidades, elas estão ensinando de forma remota, né, a teoria pelo menos, e as aulas práticas também. A gente sabe que há um grande número de faltas, pessoas que não conseguem frequentar por conta da pandemia. E está se iniciando mais um ano letivo e né, queria conversar com vocês sobre algumas questões, né? Como vocês estão se sentindo, compartilhar também algumas experiências da pandemia, pontos positivos e negativos do ensino remoto. Esse vídeo ele não tem um roteiro, né? Então provavelmente eu vou me perder em algum momento, mas é para ser assim mais livre, né? A temática. E eu gostaria de falar um pouco sobre o início da pandemia, né? Como que foi para mim uma experiência particular, como foi estudar de forma remota. A pandemia, né, começou em 2020, por volta de fevereiro. Passou o carnaval, já começou a pandemia, eu estava na segunda semana de aula. Tive algumas matérias presenciais, mas logo fechou tudo e começou o ensino remoto. Né? A minha faculdade, por não fornecer ensino EAD na época, né? Ela não tinha cursos EAD, então era muito difícil para ela já começar a investir nesse universo online. Então nós ficamos mais ou menos um mês e meio parado, né? Diferente de outras faculdades que já possuem uma estrutura, eles já começaram a ensinar remotamente já na outra semana, né? Sem... Foi na intuição, né? Para não prejudicar os alunos e tudo mais. Então, eu percebi que o ensino remoto, teoricamente, ele rende muito mais. Eu sempre estudei online, né? Para passar no Enem, eu estudei online. Então, eu sempre gostei desse tipo de estudo porque ele rende muito mais. Uma hora de aula online é diferente de uma hora de aula presencial, que tem pausas, interrupções, perguntas e tudo mais, e acaba atrasando a aula. Então, um ponto positivo é que o conteúdo ele foi dado de forma muito rápida, sem prejuízos por conta do ensino online, né? Então, a gente acabava que consiga dar conta do conteúdo mesmo ficando um mês parado. Só que o ponto prejudicial é que a gente perde um pouco aquele entusiasmo. O ensino EAD, ele deixa a gente à vontade, né? A gente fica em casa, às vezes está assistindo aula deitado, assistindo aula andando pela casa, fazendo comida, fazendo alguma coisa aleatória, e acaba que a gente não consegue prestar atenção em tudo que está sendo dito. Aí fica naquela, amanhã eu assisto a aula, e a gente não assiste nunca mais, entende? E as provas também, por estar sendo online, acaba que a gente também não se dedica tanto para fazer as provas. E isso prejudica demais nosso aprendizado, entende? Por exemplo, eu não me considero uma pessoa apta no momento, entende? Então, tipo assim, quando retornar presencial, provavelmente esse ano, se os casos de Covid começarem a diminuir, eu vou ter que correr atrás de muita coisa, entende? Assim, tem muita coisa para estudar, muita coisa para poder revisar, coisas que eu deixei passar e eu sei que são muito importantes para mim. Então, até porque algumas matérias nem dependiam de mim também. O professor estava entrando nesse universo, são professores também que não estão acostumados a dar aula online, então acaba que às vezes deixava a desejar em alguns pontos, algumas matérias. Também por nós não termos tido aula presencial, é, porque na enfermagem a teoria ela está totalmente atrelada à prática. Então, se eu aprender alguma coisa na teoria, mas também não fizer uma aula prática, dificilmente eu vou conseguir entender, entende? Assim, o trâmite do ensino, da prática, do cuidado ali, porque tá lado a lado, prática com teoria. Mesmo que a aula seja só teórica, eu estar presente numa sala de aula é completamente diferente, porque a professora está ali próxima de você, ela vai te explicar, vai te dar exemplos, e na aula online fica difícil usar essas ferramentas para poder explicar, entende?
Vou falar para vocês também uma matéria que eu fiz online, mas que eu queria muito ter feito presencial, que foi no primeiro semestre de 2020, né, quando começou a pandemia, que foi psiquiatria. É uma matéria que eu gosto muito. Eu sei que foi uma matéria que eu fiquei muito entusiasmado, mesmo EAD, eu ficava perguntando à professora. A gente estava vivendo um caos, né, uma pandemia, mas eu ficava muito empolgado com essa aula, porque são assuntos que eu gosto, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar a mente, de questões de psicologia e tudo mais, então em psiquiatria eu tive a oportunidade de ver isso de perto, né. Para quem acompanhou o outro vídeo sabe que eu queria fazer psicologia também, fiquei em dúvida entre enfermagem e psicologia, e na psiquiatria eu pude é, ter um pouco dessa sensação de estudar um pouco sobre a mente, entende? Então, provavelmente nesse semestre agora eu vou ter o estágio em psiquiatria. Eu posso fazer ele agora ou eu posso jogar ele mais para frente. Talvez eu faça ele agora. E foi uma matéria que eu gostei muito e estou revisando agora nas férias, né? Porque para eu poder já ir para o estágio preparado, né? Porque tem um ano e pouco, um ano e meio que eu fiz essa matéria e por ter sido EAD eu preciso revisar ela. Hoje falar os pontos positivos da pandemia, assim, no que tange ao ensino. O que a pandemia contribuiu para a gente que estuda enfermagem? Além da gente ver, né, a performance da enfermagem numa pandemia, né, uma pandemia histórica que provavelmente vai virar história, a gente lá na frente vai olhar para essa pandemia e vai entender que tipo assim, foi um marco na nossa história, está sendo um marco, já estamos indo para o terceiro ano e a pandemia ainda não acabou, as pessoas estão sendo infectadas e tudo mais, o vírus não está matando mais por conta do alto índice de vacinação, né? Mas as pessoas ainda continuam pegando Covid e tudo mais, só que não está matando, graças a Deus. Só que influenciou demais no nosso estudo, mesmo estando EAD, a pandemia ela nos mostrou como funciona cada matéria da enfermagem que talvez não fique claro no início para quem está começando o curso. Mas, por exemplo, a pandemia nos mostrou a importância da bioestatística, a importância dos números, das notificações, das subnotificações. Né? Por exemplo, Manaus sofreu um impacto muito grande com a pandemia, porém, por conta das subnotificações, né? Subnotificações, para quem não sabe, são dados errôneos, porque as pessoas não estão conseguindo calcular o número de casos, porque não tem teste, não tem exames qualificados, o sistema único de saúde é precário, então não tem como contabilizar, mas ao mesmo tempo pela taxa de mortalidade daquela localidade se vê que houve um aumento, então já se pressupõe, entende, que possa ser por conta do Covid, por conta dos sintomas, por conta dos acontecimentos. Então, as subnotificações tendem a nos deixar confusos, mas pela intuição a gente entende que tá tendo algo errado naquela localidade. Então, Manaus foi dessa forma aqui no Brasil. Por conta da precarização do sistema único de saúde lá naquela localidade, acabou que a gente viu a importância, né, de contabilizar, de ter estatísticas das cidades notificarem os casos. Nós vimos a importância da epidemiologia, né, nessa pandemia, das vacinações, o quanto é importante se vacinar, o quanto é importante a educação em saúde, né, muita fake news, muitas pessoas com crenças limitantes, né, porque acaba que por vídeos, WhatsApp, não sei o que, as pessoas acabam não se vacinando, elas preferem acreditar em textinhos de WhatsApp, sem embasamento científico nem nada, tomam remédios que não são para tomar e acabam que prejudicam a sua própria saúde, né? E, por exemplo, também a valorização da enfermagem, ela cresceu muito na pandemia. Nós estamos em busca, né? Todos os estudantes, os formados, os políticos da área estão querendo que haja uma aprovação, né, da PL que aumenta o nosso piso, porque as pessoas reconhecem o valor da enfermagem, mas eles não querem pagar por isso. É cultural na enfermagem isso, infelizmente, desde lá de trás. A enfermagem já é utilizada como uma mão de obra barata, né, um exército de mão de obra, né, um exército de mulheres predominantemente.
homens atualmente, porém uma mão de obra barata, mas qualificada, entende? A enfermagem ela é qualificada, mas para os planos de saúde, para os hospitais particulares, é uma mão de obra barata, então para eles interessa muito, porque eles pagam pouco e recebem muito um lucro, incontável, entende? Um ponto negativo, né, da pandemia foi isso, além da sociedade valorizar mais a ineficiência de políticas públicas, mas também trouxe à tona a PL para aprovar um piso considerável, né, que ainda é pouco, mas nós precisamos de um piso para que não haja abuso de instituições pelo Brasil. Sem me estender muito, né, já me estendendo porque o vídeo está grande, em 2022 eu espero que as aulas presenciais retornem e que a gente possa começar a produzir, né, porque a pandemia, esse caos, essa sensação de fim do mundo e que está tudo dando muito errado, que essa sensação ela saia das nossas vidas, que a gente venha ter um ano próspero, um ano produtivo, que a gente consiga desenvolver, né, projetos, grupos de pesquisa que estão parados, a gente volte a produzir em trabalhos universitários, centros de convenções, que a gente consiga aproveitar uma boa parte da universidade, que ela pode nos proporcionar, e principalmente termos aula prática, né, aula presencial, que é muito bom para quem escolheu fazer um curso presencial, né? Então, eu acredito que esse ano vai ser um ano bem produtivo, mesmo que as aulas retornem um pouco mais para frente por conta do aumento dos casos, Covid. Porém, eu vibro essa energia, eu quero que seja presencial. E gostaria que você dissesse, comentasse aqui embaixo no vídeo se você como você se sentiu na pandemia, se você gostou, se você não gostou, se você se deu bem nas matérias, como foi aprender, se você aprendeu ou não, se você que entrou na faculdade online, se você gostou dessa experiência, né, de ter estudado online, mesmo não tendo tido a experiência de estudar presencial. Eu gostaria que vocês relatassem com suas expectativas para esse ano, se vocês acham que as faculdades retornam, se não retornam, se vocês acham que vai ser um ano produtivo ou não, como será revisar todos aqueles conteúdos que foram dados EAD, porque a gente sempre deixa alguma coisa passar, né? Mesmo sendo presencial, a gente deixa passar, ainda mais online, né? Então é isso, vou ficando por aqui, desculpa pelo vídeo longo, mas faz muito tempo que eu não apareço aqui, a intenção do vídeo era essa, falar um pouco de forma mais descontraída e sem roteiro, e é isso aí, tchau, tchau!